Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer esse quadradinho em crochê. Ele fica bem certinho, olha, os cantos bem alinhados, fica bem simétrico, não fica aparecendo onde começa e termina cada uma das voltas. Para fazer esse quadradinho eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo, mas você pode utilizar qualquer tipo de fio e numeração e pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Essa aqui é a cor 6394, que é o lavanda lilás, e eu utilizei também a agulha para crochê 3,5 mm e na hora dos cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Eu espero que você goste desse vídeo porque ele está cheio de dicas para melhorar cada vez mais o seu crochê. E se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico é super fácil, vou deixar uma sobra de fio. Vou segurar ele assim com 3 dedos, dar uma volta completa e a próxima volta eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, buscar o fio que vem do novelo e laço na agulha. Agora, pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo, passar na laçada que estava na agulha e formar aqui um ponto baixíssimo para completar então o anel mágico. O meu ponto alto tem a altura de 2 correntes, mas se você tem costume de fazer 3 correntes para dar a altura do seu ponto, não tem problema, pode fazer as 3 correntes, tá? Então eu vou fazer um total de 5 correntes no início, porque são 2 para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 3 para deixar de espaço. Então significa que se você tem costume de fazer 3 correntes para o ponto alto, esse início precisa ser feito com 6 correntes, porque o importante é que no final fiquem sobrando 3 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha, agora pegando dentro do anel mágico, vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou desse jeito. Vou fazer 3 correntes de espaço, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, novamente dentro do anel mágico, vou fazer bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Se você fez corrente, né, argola com correntes no início, não tem problema, é só fazer esses pontos altos dentro da argola de 4 ou 5 correntes. Veja que eu já fiz 2 blocos com 3 pontos altos e sempre separado por 3 correntes. Olha só, 3 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou fazer mais um bloco desse com 3 pontos altos, sempre dentro do anel mágico. 1, 2, 3. Eu preciso completar um total de 4 blocos, mas eu já comecei fazendo um total aqui de 5 correntes, ou seja, 2 delas para formar a altura de um ponto alto. Então, o próximo bloco, eu só preciso fazer mais 2 pontos altos. Vou pegar a ponta de fio, fechar um pouco, não totalmente, para que eu faça aqui mais 2 pontos altos, mas antes eu preciso fazer 3 correntes de espaço para fazer o próximo bloco, e vou fazer só 2 pontos altos dessa vez. 1, 2. Vou deixar essa laçada aqui da agulha bem ajustada e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 5 que eu fiz para começar essa volta. Então, olha, ficaram sobrando 3, tá? O importante é que fiquem sobrando 3 correntes. Eu vou finalizar com ponto baixíssimo, mas o ponto ainda está distante, mas não tem problema, é só pegar a ponta de fio inicial aqui que forma o anel mágico, fechar esse anel mágico, por isso que é importante começar com o anel mágico, porque a gente consegue fechar, olha só, e consegue ajustar esses pontos para que eles fiquem sempre bem pertinho um do outro. Vou fechar totalmente puxando a ponta de fio, só segurar aqui no centro e puxar a ponta de fio. O centro do trabalho fica bem fechadinho, olha, e todos os espaços com 3 correntes formando o início do quadradinho. Para começar a próxima volta, eu tenho logo à frente 3 correntes de espaço que sobraram. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes, pegando assim de cima para baixo, olha, para fazer ponto baixíssimo na primeira corrente. Vou alongar um pouquinho essa laçada da agulha e agora pegando dentro dessa alça eu vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado, não fica muito ajustado, tá? Pode deixar ele um pouquinho mais alongado. Para a próxima volta eu não faço 5 correntes, tá? Eu vou fazer somente uma corrente para dar a altura do ponto alto, completando com esse ponto baixo que eu já tenho, e mais 3 para deixar de espaço. 2, 3, ou seja, após o ponto baixo eu só fiz um total de 4 correntes para que no final fiquem sobrando 3. Vou laçar o fio na agulha, ainda dentro desse mesmo espaço com 3 correntes eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos formando um bloco, então dentro do mesmo espaço que eu comecei com ponto baixo, ficou desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes e vou fazer um leque. Só que eu vou completar primeiro o bloco que eu preciso fazer nessa lateral. Faço os 3 pontos altos. Aqui é importante você fazer por etapa esse bloco do canto. Veja só, fiz 3 pontos altos, vou fazer 3 correntes de espaço. Agora sim eu vou virar o trabalho por completo para que eu faça o bloco da próxima lateral. Se eu deixar o trabalho desse jeito e começar a fazer o próximo leque, eu vou fazer aqui um experimento para que você veja. Esse próximo ponto alto corre o risco de ficar mais alongado que os outros porque você tem como referência o trabalho nessa posição. Nas próximas voltas vai começar a dar diferença porque a cada ponto que vai aumentando um pouco mais, o seu trabalho vai repuxando, vai ficando torto, todos os leques puxando para um lado, né, como se formasse uma hélice, um ventilador mais ou menos assim. Para evitar isso, então, após as 3 correntes, deixa o trabalho bem posicionado na lateral que você vai trabalhar, para que o próximo ponto fique mais ou menos com o mesmo tamanho dos outros que você já vem fazendo ao longo do trabalho. Isso é importante num trabalho quadrado, tá? Para que fiquem todos os cantos certinho. Fiz o primeiro ponto alto, vou completar 3 pontos altos. Como ele já está posicionado na lateral que precisa ficar esse bloco, eu não corro o risco de fazer esse ponto muito alongado, tá? Ele já fica mais ou menos com o tamanho que eu preciso mesmo e que eu já estou fazendo no restante do trabalho. Veja que agora eu tenho o leque completo com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Mas eu trabalhei primeiro esse, depois virei o trabalho para trabalhar o leque seguinte. Do mesmo jeito eu vou fazer nesse próximo canto. Uma corrente de espaço, faço primeiro esses 3 pontos altos desse canto sem ficar girando o trabalho, com ele nessa mesma posição para que os próximos pontos também fiquem sempre do mesmo tamanho. Vou fazer 3 correntes de espaço e vou virar o trabalho para fazer o próximo bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco. Essa primeira volta eu estou fazendo completa para que você memorize essa parte de fazer esses leques aqui por etapa, tá? E não ficar fazendo o leque completo sem girar o trabalho. E aí faço 3 correntes de espaço. E aí completo o próximo bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Agora, na hora de finalizar, eu já tenho aqui, olha, um ponto baixo e uma corrente para formar o primeiro ponto alto. E eu preciso só completar com mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Mas tem uma dica importante aqui, olha. Se eu fizer o ponto alto normal, puxando a mesma quantidade que eu faço para fazer o ponto alto, esse início vai ficar mais alongado porque já tem mais volume aqui nesse espaço. Para que isso não aconteça, a primeira fase do ponto alto precisa ser feita mais apertada. Veja só, busco o fio, não alongo muito esse fio e vou fazer a primeira parte, ou seja, fazer aqui, passar em 2 laçadas da agulha. Agora eu posso alongar um pouquinho mais e fazer o restante do ponto alto. Veja que ele fica bem ajustado, bem parecido com os outros que eu já estou fazendo. O próximo ponto também, entre esses 2 pontos, então, eu vou fazer do mesmo jeito. A primeira parte mais apertada, alongo um pouquinho mais e aí completo o ponto alto. Ficou assim. Agora eu deixo bem ajustada essa laçada na agulha, não alonga ela desse jeito para não deixar esses pontos um distante do outro, tá? Sempre bem ajustada. E vou finalizar na corrente que está logo após o ponto baixo, porque eu preciso deixar sobrando 3 correntes. Como a laçada está bem ajustada, quando eu finalizar esse ponto vai vir para perto desses outros 2 que eu já fiz e vai completar esse bloco. Veja que o ponto baixo vai formar o mesmo efeito que eu tenho nos outros pontos altos. E eu já tenho aqui então, olha, a segunda volta completa. Para começar a próxima volta também é exatamente igual. Agora todas as próximas voltas são exatamente iguais essa segunda volta, tá? Então vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes que sobraram, sempre pegando de cima para baixo na primeira corrente, busca o fio que vem do novelo e faça ponto baixíssimo. Deixa um pouquinho mais alongada essa corrente, pegando dentro da alça, busca o fio que vem do novelo e faça um ponto baixo mais alongado e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto, na verdade, o ponto que vai completar a volta, olha, para ficar exatamente igual todos os outros. Agora, depois dessa corrente, faço mais 3 correntes para deixar de espaço, laço o fio na agulha e vou para o próximo bloco. Faço 3 pontos altos, então, para formar o primeiro bloco dessa próxima lateral. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos também. 1, 2, 3.
Sempre que chegar no canto, uma corrente de espaço, olha, vou para o espaço aqui do canto, para essa alça do canto, e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou fazer 3 correntes de espaço, 2, 3, vou virar o trabalho para fazer já na próxima lateral, mais um bloco com 3 pontos altos aqui ainda no mesmo espaço. Eu estou fazendo um pouco mais rápido porque aqui já é uma repetição da segunda volta, tá? Todas as próximas voltas são exatamente iguais. Então eu vou completar essa volta aqui, olha, fazendo os blocos com 3 pontos altos. No canto não muda nada, veja que é a mesma coisa que eu fiz na volta anterior. A única diferença é que vai aumentando a quantidade de blocos que nós temos aqui entre um canto e outro. Olha, desta vez nós temos um espaço com uma corrente, né, entre um bloco do canto e do outro, então eu estou fazendo o bloco com 3 pontos altos. Mas no canto não muda nada, sempre bloco com 3 pontos, 3 correntes, novamente 3 pontos. Vou seguir assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta, só para relembrar aqui como faz a finalização certinha, para que fique bem discreto, olha, não fique diferente, eu mostro aqui para você como fazer novamente. Já estou quase completando essa terceira volta, olha, fazendo os blocos sempre do mesmo jeito. Aqui, para finalizar, só para relembrar, não se esqueça que a primeira fase do ponto alto que fica para completar esse bloco tem que ser feita mais apertada, olha, a primeira fase do ponto, e depois alongar um pouquinho mais para completar a altura do ponto para ficar bem ajustado. O próximo ponto aqui, olha, entre o último ponto alto que foi feito e o ponto baixo, que está feito mais alongado, deixa a agulha sempre posicionada na direção que vai ficar esse ponto, ajusta bem, faça ele mais apertado essa primeira fase, alonga um pouco mais e finaliza. Antes de finalizar com ponto baixíssimo, não se esqueça também de deixar essa laçada da agulha bem ajustada e assim, olha, finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente das 4 que foram feitas após o ponto baixo. E assim esse primeiro ponto fica exatamente igual. Eu vou começar a próxima volta, mas como eu disse, você pode fazer 10, 20, 30, 50 voltas, todas começando e terminando sempre do mesmo jeito. O trabalho não vai ficar repuxando, não vai ficar formando ondulação, tá? Se precisasse ficar repuxando ou formando ondulação, pode diminuir a quantidade de correntes que tem aqui no canto. No lugar de 3 pode fazer 2 correntes, mas pode seguir fazendo do mesmo jeito os blocos. Para começar a próxima volta, então, só relembrando, vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes que sobraram, deixo esse fio mais alongado e faço um ponto baixo e mais 4 correntes. São 3 correntes para deixar espaço e uma para finalizar aqui com ponto baixíssimo na próxima volta. Sempre girando aqui esse trabalho para fazer o bloco sempre na direção que você precisa fazer a lateral, então faço 3 pontos altos ainda dentro do mesmo espaço de 3 correntes. E aí eu vou seguir agora até a próxima lateral sempre com uma corrente de espaço e fazendo o bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente que eu tenho entre um bloco e outro, tá? Vou só completar essa volta aqui e aí eu mostro para você como fazer uma finalização com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto, tá? Mas como eu disse, independente da quantidade de voltas que você for fazer aí no seu trabalho, é sempre do mesmo jeito, então quando decidir finalizar, aí você vai aprender aqui então como fazer uma finalização bem certinha. E essa ponta de fio aqui também, olha, para esconder ela de forma bem fácil e que não fica formando volume ali no início do trabalho. Vou fazer mais essa volta aqui, essa aqui já é a 4ª volta. Vou fazer essa volta completa e aí eu mostro para você como fazer a finalização então bem certinha nesse trabalho. Já estou chegando no final da 4ª volta. Como eu disse, todas as voltas começam e terminam sempre do mesmo jeito. Então, se você vai fazer mais voltas aí no seu trabalho, não se preocupe, tá? Comece sempre do mesmo jeito, finaliza também do mesmo jeito e começa a próxima volta também com um ponto baixíssimo, alonga o fio, começa fazendo ponto baixo. Se você for finalizar a volta aqui, digamos, eu fiz aqui um total de 4 voltas, quero finalizar aqui então com agulha de tapeceiro para não ficar aparecendo aqui a marca também da finalização, né? Porque se finalizar assim com ponto baixíssimo, olha, o fio fica aqui na frente, aí tem que passar ele para a parte de trás, amarrar e aí fica aparecendo aqui essa finalização, né? Então aqui, olha, antes de finalizar com ponto baixíssimo, após completar aqui os 2 pontos altos nesse bloco, aqui você alonga um pouco mais o fio. Eu vou fazer aqui com agulha de tapeceiro, mas você pode utilizar uma agulha de costura, não tem problema, tá? Dá certo também fazer com agulha de costura. Às vezes é mais fácil encontrar aí uma agulha de costura. Vou colocar aqui esse fio na agulha e eu vou finalizar então da seguinte forma. Eu tenho aqui, olha, após o ponto baixo, 4 correntes, né?
eu preciso finalizar na primeira corrente porque precisam ficar sobrando 3, mas na finalização com agulha de tapeceira eu preciso pular essa corrente que eu vou finalizar, vou na próxima, ou seja, na primeira das 3 que vão ficar sobrando e pegar 2 fios assim, olha, deixando os 2 fios na parte de cima, de trás para frente, desse jeito, porque eu não vou utilizar essa corrente, ela vai continuar sobrando ali, veja só, olha, vou fazer aqui passando o fio de trás para frente, vou passar em cima do último ponto alto, somente em uma laçada do último ponto alto, desse jeito. Agora sim, na primeira corrente que tem após o ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás do trabalho. E agora eu vou só ajustar. Veja que ficou desse jeito aqui, olha, os pontos, mas eu vou só ajustar esse ponto para você ver que essa finalização fica exatamente igual a todas as outras. Vou ajustar esse ponto e puxar ele todo para a parte de trás. A finalização do ponto alto fica perfeita, igual a todos os outros, e ficam sobrando as 3 correntes. Veja que eu só utilizei aqui, olha, para pegar o fio para formar essa parte de cima do último ponto alto, e eu tenho esse canto também formado por 3 correntes de espaço, tá? Com o fio já na parte de trás, eu vou só esconder ele aqui, olha, costurar ele nesse acúmulo de fio desse jeito, saindo ali no último desses 3 pontos altos. Não vou apertar muito, puxar aqui para apertar muito, tá? Deixo só ajustado aqui para ficar bem ajustado esse ponto e não ficar repuxando aqui o último ponto alto. E agora sim, eu vou dividir esse fio em 2, aqui na parte de trás. Aqui também, independente aí da numeração do fio, tá? O importante é dividir ele em 2 assim, olha, tira metade desse fio da agulha. O que sobrar aqui na agulha, passa em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. Eu sempre ensino esse acabamento em todos os vídeos, né? Todos os trabalhos eu ensino esse acabamento porque fica bem discreto, não fica volumoso. Olha, o primeiro nó eu não aperto muito, já no segundo eu posso apertar um pouco mais. Se você quiser, pode fazer mais de 2 nó, tá? Não tem problema, olha só. Fica bem discreto. Com a outra ponta de fio aqui, na parte de trás eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar esse fio na agulha. Como eu só finalizei aqui, só apertei nesse anel mágico, deixo bem ajustado, vou passar em um pouco mais de pontos aqui, olha, no avesso da peça, não fica aparecendo lá na frente, que eu estou pegando só metade dos pontos na parte de trás. Vou passar um pouco mais aqui, mais uma volta aqui para dar mais sustentação aqui para fazer esse nó. Quando for amarrar, não deixa assim sobrando no espaço que eu tenho entre um bloco e outro, tá? Na hora de finalizar, você vai introduzir a agulha aqui para costurar e saia na metade de um desses blocos para ficar mais escondido esse nó, tá? Não saia ali no espaço entre um bloco e outro aqui, senão fica aparecendo lá na frente. Aqui, do mesmo jeito, divide o fio em 2, independente da numeração, basta dividir em 2. Deixar metade desse fio na agulha para a gente passar aqui em mais um fio para dar sustentação para fazer o nó. Tirei aqui da agulha, vou passar em mais um fiozinho aqui para dar essa sustentação. Pode só pegar qualquer um dos fios aqui que não ficam aparecendo lá na frente e pode amarrar bem aqui antes de cortar. Tenho aqui então o quadradinho prontinho, olha, todos os cantos ficam exatamente iguais, não dá para notar onde a gente começou e finalizou as voltas, tá? Independente da quantidade de voltas, você pode seguir fazendo do mesmo jeito, pode fazer 10, 20, 30, 50 voltas, na hora de finalizar também sempre do mesmo jeito. Agora, se você vai fazer esses quadradinhos para formar um tapete, uma coxa de cama, por exemplo, a dica para que todos eles fiquem sempre do mesmo tamanho é fazer um alongamento dos punhos e dedos antes de começar a trabalhar, tá? Se você vai fazer o seu trabalho com o punho ainda sem aquecimento, na parte da manhã, por exemplo, os quadradinhos vão ficar maiores, tá? Porque os pontos ficam mais alongados. Se você trabalhar na parte da tarde com a mão mais suada, né, com mais calor, o fio escorregando na mão, provavelmente você vai apertar um pouco mais os pontos e os quadradinhos ficam menores. Então o importante é sempre fazer um aquecimento, ou você faça um aí só para treinar antes, né, para aquecer o punho, e depois faça os outros quadradinhos já valendo para o trabalho, que todos vão ficar sempre do mesmo tamanho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e tocar no sininho aqui para ativar a notificação. E eu aguardo você no próximo passo a passo. Um forte abraço.